A Unipar é uma empresa que vem caindo bastante nos últimos meses, né? Só esse ano a queda é de quase 20%. Mas o fato é que mesmo com a cotação mais baixa, a maior gestora do mundo, a BlackRock, por exemplo, andou aumentando sua participação no Unipar. Será que foi um bom momento para compra, ainda mais agora que a Unipar resolveu bonificar os seus acionistas? Então nesse vídeo a gente vai te explicar o que está acontecendo com a Unipar, vai te revelar se a Unipar está bem posicionada na máquina de dividendos, nossa estratégia com foco em dividendos no Clube do Valor, e revelar se ela está entre as 20 ações mais baratas da bolsa, nossa estratégia com foco em Value Investing. E eu digo nós porque sou eu e o Filipão, meu sócio, que vamos conduzir esse vídeo. Filipão, bola contigo. Você que está assistindo, deixa o dedo no like e simbora. Beleza, vamos começar falando por que essa queda tão forte está acontecendo na Unipar, até porque nos últimos 6 meses já são mais de 14% de queda, isso não é tão comum, é uma queda forte. E mais, se a gente pegar um recorte diferente, de 2022 até agora, são mais de 46% de queda no ativo ali. E para a gente entender os motivos dessa queda, a gente precisa lembrar o que é a Unipar, o que é que está por trás dela. E essa que é uma empresa que atua no setor químico e petroquímico, maior produtora de cloro da América do Sul e a segunda maior na produção de PVC. E aí só isso é suficiente para a gente entender que, num bom português, isso aqui são insumos, ou seja, commodities. Commodities usadas na indústria têxtil, de papel, de celulose, de alimentos, de bebidas, de remédios e dentre outras. Agora, uma curiosidade que a gente tem aqui é que, além da BlackRock já ser uma grande acionista, como eu te falei no começo do vídeo, o senhor Luiz Barsi Filho tem praticamente 14% aqui de participações em mais de 5 milhões de ações ordinárias da Unipar. Então te mostrei que tem 2 acionistas relevantes e que ela é uma empresa de commodities. Agora, qual é a consequência disso? É que, na verdade, os resultados de uma empresa de commodities dependem de 2 coisas. A primeira é o volume de vendas. Quanto mais ela vende, maior a receita, maior o lucro líquido. Agora, o segundo fator é o preço internacional dessa commodity. Não adianta ela crescer demais o volume de venda dela se o preço das commodities está em queda descendente o tempo inteiro. Uma coisa não vai compensar a outra, ela vai ficar numa receita mais ou menos a mesma coisa. E é justamente aqui que está a explicação de toda essa queda da Unipar. No quarto trimestre de 2023, o último resultado disponível da Unipar, ela mostrou as dificuldades que ela está enfrentando no mercado. A principal delas é mostrada nesse gráfico aqui, onde tanto o preço do PVC internacional quanto o preço da soda saíram ali da casa de pouco mais de $100 e estão atualmente na casa de 54, 45 dólares cada uma, ou seja, já é isso por si só uma queda de mais de 50%. E aí fica a pergunta: Felipe, mas por que essas commodities estão caindo tanto nesse passado recente? E a própria Unipar traz a resposta. Basicamente, conflitos ali em torno do Oriente Médio que influenciam diretamente a exportação e a importação do produto, uma demanda menor, principalmente no setor de construção civil, e uma redução de consumo interno aqui no Brasil de 6% em 2023. E aí, para agravar isso tudo, a Unipar também sofre com a crise dos argentinos, que são nossos vizinhos aqui, mas que são sede de uma das principais plantas de operação produtiva da Unipar. E justamente por isso, só no quarto tri de 2023, a receita da Unipar foi de 640 milhões, mas deveria ter sido de 1,2 bilhão, ou seja, o dobro praticamente. E essa diferença veio justamente pela desvalorização cambial que aconteceu na Argentina. E aí é lógico que, com todos esses motivos, a receita líquida da empresa em 2023 caiu 24% quando comparada com 2022. Agora, nem tudo é tão ruim assim dentro dos resultados da Unipar. Se a gente abre o fluxo de caixa detalhado aqui do ano de 2023, o que a gente vê é um investimento de 416 milhões em CAPEX. E aí pode ser que alguns de vocês fiquem com a pergunta: Felipe, mas o que é o CAPEX? Imagina lá que agora você é dono de uma pizzaria. Você abriu uma pizzaria ali no seu bairro. E para que essa cozinha possa fazer pizza e vender pizza, você precisa de um monte de coisa. Forno, equipamentos específicos, funcionários, fardamento ali para os funcionários, tudo isso é necessário para a operação acontecer. E aí você foi lá e implementou essa operação. Todo mês você vai ter custo, vai pagar aluguel, vai pagar o funcionário ali todos os meses. E todo esse dinheiro que você gasta com insumos, com ingredientes todos os meses é o que se chama de OPEX, que é o capital necessário para a operação continuar funcionando. Agora, imagina que você está indo bem na tua pizzaria e você quer expandir. Você vai comprar 2 fornos novos mais caros, mais tecnológicos. Tudo isso para garantir mais produtividade para tua empresa. Esse dinheiro dos novos fornos, eles são chamados de CAPEX, ou seja, uma despesa de capital para tua empresa realmente melhorar a eficiência financeira dela. E é exatamente isso que a Unipar fez com mais de 430 milhões no ano de 2023, o que já passa de um investimento total de 1,3 bilhão em novas operações mostradas todas nessa imagem, com foco em novas tecnologias e modernização e melhoria no que ela já faz, como também em novas plantas, como é o caso aqui da Camaçari, um CAPEX de 234 milhões. E quando a gente fala em novos investimentos pela empresa, a gente precisa atrelar isso diretamente com a dívida dela, para que a empresa não se empolgue demais e fique endividada demais.
Não é o caso da Unipar. No final de 2023, ela tinha um caixa ali que é maior do que a dívida bruta dela, ou seja, ela não tem dívida líquida, como a gente fala. E justamente por isso, quando a gente olha para um dos principais múltiplos de dívida de uma empresa, dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê ele negativo nesse momento. O que deixa, assim, a Unipar numa posição muito confortável para fazer esses novos investimentos. E aí, se a gente pega tudo isso e coloca uma conclusão, o que a gente vê é que o momento de mercado tá difícil para a Unipar, pela menor demanda e pela queda dos preços da commodity. Agora, o que está dentro do controle dela, de continuar investindo na própria operação para expandir, está sendo feito. E é isso que diz o próprio CFO da companhia, onde abre aspas ali. Mesmo com todo esse desafio comum à indústria petroquímica, eles ainda garantem uma vantagem de ter uma margem EBITDA robusta. E isso é decorrente do investimento da empresa. Então, assim, tem coisa boa acontecendo, tem coisa ruim acontecendo. O principal daqui para frente é a gente entender quais são os critérios que fazem com que a gente possa tomar uma decisão. Tá barata, tá pagando bons dividendos, e vamos falar dos dividendos especificamente aqui agora. Porque afinal de contas, tem muita gente que ganhou muito dividendo da Unipar nos últimos anos. É o caso do Wellington aqui, ó, que falou que já comprou e vendi, comprei de novo e ainda peguei os dividendos. Show! E se a gente olha para o histórico de dividendos de todo o tempo da Unipar, o que a gente vê é desde 2002 ela distribuindo dividendos ali, como mostra essa imagem, o que é uma constância muito interessante ali de dividendos. E em especial no ano de 2021 e 2022, onde ela teve um dividend yield que superou os 15%, chegando a quase 16%. E é claro que aquele momento foi um outlier, aquele dividendo não ia se manter por muito tempo. O próprio CFO também falava isso, que não tinha como repetir, aquilo ali foi fora da curva para 2022. E justamente pelas dificuldades recentes que ela está passando ali, que a gente já conversou, ela vem buscando outras formas de remunerar o acionista que não só os dividendos. E é justamente por isso que a Unipar aprovou o aumento de capital na forma de bonificação de ações. Ou seja, todo mundo que é acionista da Unipar vai receber novas ações na sua carteira de graça. E o que a empresa fez foi tirar uma parte da sua reserva, que era para investimento, e foi usada para criar novas ações. Assim, a cada 10 empresas da Unipar que você, acionista, tem, você vai receber uma nova empresa, vai aparecer ali na tua corretora. E esse crédito, provavelmente quando você está assistindo esse vídeo já aconteceu, foi no dia 23 de abril. E como uma parte desse dividendo se transformou em novas ações, é natural que a gente veja o dividend yield da empresa também caindo. Está abaixo de 5,5 nesse momento. Agora sim, o que a gente precisa entender é que nenhuma dessas informações são importantes se você não souber o que levar em conta na hora de decidir se vale a pena comprar ou se vale a pena vender. Para te ajudar nesse critério de decisão, eu vou falar da estratégia máquina de dividendos, que é a estratégia focada em dividendos criadas por nós aqui do Clube do Valor e que boa parte dos nossos clientes que gostam de investir com base em dividendos utilizam para selecionar suas empresas. O foco da estratégia é olhar para empresas que têm liquidez diária acima de R$1 milhão, empresas que têm constância de pagamento de dividendos por mais de 5, ou seja, não falhou nenhum ano dos últimos 5. E empresas que tenham a maior média de dividendos distribuídos nos últimos 36 meses, 3 anos. E aí, se a gente olha para a Unipar nesse momento, ela passa por todos os critérios e a média de dividendos distribuídos em 36 meses está em quase 15% ao ano. Isso coloca ela na 6ª posição de melhor pagadora de dividendos da Bolsa do Brasil. Então, sim, olhando por esse critério, ela faz sentido para dividendo. Inclusive, se você quiser conhecer 7 outras empresas que estão dentro das mais pagadoras de dividendos nesse momento, clica aqui nesse e-book que eu escrevi diretamente para você e você pode baixar gratuitamente e também conhecer o nosso método máquina de dividendos. Também tem um link na descrição do vídeo para você baixar. Portanto, dito isso, batido o martelo, a Unipar, segundo o nosso critério, ela é uma boa pagadora de dividendos. Agora, será que a empresa ficou barata depois dessa queda? É agora que eu chamo o Ramiro Gomes Ferreira para ele te contar tudo sobre isso. Bom, caso você me acompanhe há mais tempo, você sabe que o Clube do Valor é uma empresa que levanta a bandeira do investimento com base em estratégia. Falo aqui há muitos anos que o que traz clareza para o investidor é ter uma estratégia sobre o que fazer. E a gente até deu um nome recentemente para a nossa estratégia de gestão patrimonial que a gente aplica aqui na carteira dos nossos clientes de Wealth, que é agora chamada de Sistema de Alocação Estratégica, que tem passos bem específicos em que, no primeiro lugar, primeiro a gente desenha uma carteira para cada cliente, considerando as individualidades de cada cliente, a gente define em quais classes de ativos a gente vai se expor e aí a gente escolhe uma ou duas estratégias por classe de ativo. Na classe de ações brasileiras, o Filipão acabou de explicar sobre uma das estratégias, a máquina de dividendos, e eu vou te explicar sobre outra, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que olha apenas para critérios quantitativos. É isso que eu vou fazer, vou mostrar aqui os critérios de Unipar e revelar se ela está barata ou não. Lembrando que essa estratégia aqui, ela foi testada num universo de quase 30 anos aqui pela equipe do Clube do Valor, trouxe resultados bem melhores do que a carteira das ações mais caras da bolsa. E lembrando que a estratégia, ela não olha para o preço por lucro, que o da Unipar está próximo ao da média, não olha para PVPA, em que o da Unipar também está se aproximando à média, e sim a gente olha para o negócio chamado Earning Yield, que é muito parecido com um indicador amplamente difundido online em ferramentas como Investidor 10 ou Fundamentos, que se chama EV/EBITDA.
Então, se você for dividir, né, o EBIT da Unipar pelo seu Enterprise Value, você vai ver que o Earning Yield da Unipar fica um pouco abaixo de 20%. O Earning Yield é o lucro operacional dividido pelo Total Enterprise Value, é quase o contrário do EV/EBITDA. E aí, antes de te revelar se a Unipar está entre as 20 mais baratas da bolsa, eu quero te convidar a investir com a minha estratégia. Tem duas formas. A primeira é de forma totalmente gratuita, com conhecimento. Para isso, eu recomendo muito que você baixe esse material que está na tela agora, o e-book revelando quais são as 10 ações mais baratas da bolsa nesse mês, explicando como é que funciona a estratégia, cujo link vai ser o primeiro link na descrição. E a segunda forma, a forma de você sempre saber quais são as 20 mais baratas e mais, sempre saber o que ter em carteira, né? O que comprar, o que vender, conseguir tomar boas decisões independentemente do cenário e com essas boas decisões preservar e multiplicar o seu patrimônio, é você se tornando nosso cliente de Wealth aqui do Clube do Valor, nosso serviço exclusivo, em que a gente coloca lado a lado um especialista de investimentos que vai estar próximo de ti, vai criar um plano para te investir melhor e conquistar a liberdade financeira. E é um serviço que você pode ter uma amostra totalmente gratuita, com uma reunião de análise e diagnóstico de carteira com um especialista aqui do Clube do Valor. A primeira etapa que os nossos clientes de Wealth seguem é uma etapa que a gente está oferecendo de forma gratuita, como se fosse uma amostra grátis, um free trial aí dos nossos serviços. Vou deixar o link para análise de carteira na descrição, o segundo link na descrição ou aqui também. Agora que eu já te expliquei como é que a gente pensa, como é que a gente trabalha, seguindo, rodando aqui a estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente encontra a Unipar na 23ª colocação, com um earning yield de 14,61%, mais barata do que muitas ações, mas não entre as 20 mais baratas da bolsa, beleza? Ações muito baratas nesse mês, eu revelei num vídeo publicado há poucos dias. Lembrando que se você quiser concorrer a uma reunião de análise e diagnóstico de carteira, vou deixar aqui o link. Um grande abraço e até mais.